Olá, famílias! Reunião mais importante do ano, reunião muito esperada por todos esse momento, que é o retorno às aulas presenciais, de forma gradual, com calma, com tranquilidade. Eu vou falar aqui sobre todos os procedimentos que a gente vai ter, todas as orientações, vou falar dos protocolos sanitários que nós vamos ter sim que seguir com as crianças, com todos os funcionários. Eu peço a vocês que, se tenham dúvida, volta, assiste de novo. Continuou com dúvida? Me escreve. E aí a gente pode até abrir uma reunião ali no Google Meet para conversar, para orientar. Mas são as orientações que vão ser seguidas. Então todos têm que acompanhar, todos têm que verificar, tá bom? Então tá aí um pouquinho do resgate, né? 2020, em 23 de março a gente suspendeu as aulas. De maio a dezembro do ano passado, ficamos no ensino remoto. Fevereiro agora retornamos no ensino remoto, mas acrescentamos as aulas síncronas, que são aquelas feitas online, através do Google Meet com as crianças. E agora a gente está vendo aí no mês de maio, com o retorno gradual dessas aulas presenciais e o famoso ensino híbrido, que é um pouco do presencial com um pouco do online. É uma reestruturação de novo para as famílias, é uma reestruturação para a escola. Todo mundo vai ter que entrar num acordo e numa organização nova para que as coisas funcionem. Nós temos, desde julho do ano passado, estudado sobre os protocolos sanitários, com o conselho de escola, com funcionários, com os professores. O Conselho Mirim está sabendo já dos protocolos que devem ser seguidos. No sábado agora saiu o decreto do retorno presencial. Ele vai ser feito de forma gradual, com menos horário, com menos crianças, para que a gente tenha a questão da segurança, da saúde de todo mundo, tudo ali certinho. E o ensino híbrido, que eu acabei de explicar, que vai ser um pouquinho em casa e um pouquinho na escola. Eu vou apresentar para vocês toda essa organização. Costumam falar muito da escola pública, que não tem papel higiênico, que não tem isso, não tem aquilo. Para esse retorno, inicialmente, nós temos tudo. Nós temos álcool em gel, nós temos álcool líquido. Limpeza é diferente de higienização. Higienização requer uma prática dos funcionários maior. Todos os funcionários da acervo, das serventes, estão lá na escola disponíveis para esse trabalho. Nós fizemos todas as marquinhas no chão, tanto na fila da merenda, quanto na fila dos bebedouros para lavar a mão, quanto na entrada da escola. Vocês vão verificar no corredor. No corredor de dentro, para a gente poder fazer uma saída mais tranquila, porque a gente vai continuar usando a baia, mas tem que ser de forma com distanciamento. A gente tem todos esses insumos iniciais. E aí no decreto de retorno está escrito lá que é obrigatório uso de máscara, e não é só uma máscara. Você não vai mandar seu filho para a escola com a máscara, ponto. Porque ele vai descer para tomar o café na merenda. Quando ele tirar a máscara, colocar no ganchinho da mesa lá, ele não vai pegar aquela máscara e colocar de novo. Ele vai pegar uma máscara nova. Então, no mínimo, para esse pouco tempo de aula, 3 máscaras na mochila, num saquinho. Se puder colocar 2 saquinhos, um de máscara limpa e um de máscara suja, é importante, porque aí a criança vai aprender lá a guardar tudo direitinho, bonitinho, sob orientação da professora. Tem que conversar com as crianças, que não vai ficar abraçando o amiguinho, não vai chegar perto, distanciamento. As professoras vão fazer esse trabalho? Sim, mas vocês também vão fazer esse trabalho em casa. Antes de mandar o filho para a escola, vai explicar exatamente como está sendo, como são os protocolos. Porque as crianças têm a ansiedade de voltar para aquela escola que a gente tinha em 2019. E não é aquela escola que a gente vai ter. Aquela escola, ela vai voltar só quando tiver todo mundo vacinado, quando a gente puder tirar a máscara e voltar a uma vida que a gente tinha. Enquanto a gente estiver na pandemia, enquanto a gente não tiver vacinado, a gente vai sim manter o distanciamento social, a gente vai sim manter o álcool em gel, a gente vai ter que manter todos os protocolos porque a gente está lidando com saúde.
Outro item que está no decreto é a garrafinha de água. Está no decreto, é lei. Então vai voltar para a escola, tem que ter a garrafinha de água lá na mochila, de preferência com o nome embaixo, porque às vezes eles esquecem, a gente consegue identificar de quem é, e vai explicar. Não é para emprestar garrafinha para amigo, nada disso pode acontecer, porque se tiver um contaminado assintomático, a gente vai contaminar a escola inteira. Então a gente tem que cuidar muito bem desse movimento. E a questão da etiqueta. Então vai tossir, tosse aqui. Não pode tirar máscara dentro da escola, nem no horário de... Só pode tirar máscara na hora da merenda. Não vai comer? Não precisa nem tirar. Todas as marcações, tá tudo feito direitinho. Eu vou explicar agora nos slides passo a passo. Nossos professores e funcionários também têm que cumprir os protocolos. Então, eles vão estar de máscara, que é obrigatório por lei. Eles vão estar com aquela face shield, que é aquela máscara de plástico para proteger também olhos. Todos vão ter os acessórios individuais, o álcool líquido, o álcool gel. Cada sala tem o seu pacotinho, tanto de manhã quanto de tarde. Tem professor que quer usar luva? Pode usar a luva. A proteção é pessoal. Então, o professor quer usar um avental? Ele vai usar um avental. Vai parecer um astronauta? Não importa. Ele está se protegendo, porque dos 90 funcionários que nós temos hoje no Nicolau, somente 22 foram vacinados. Então, se o professor vai se proteger, ele vai se proteger da forma que ele achar melhor. Professores, funcionários, nós vamos ofertar para eles as máscaras, os insumos, tudo direitinho. E nenhuma atividade coletiva vai ser feita na escola. Então, parque não vai acontecer, muitas coisas não vão acontecer porque a gente não pode aglomerar. Quais são os espaços que realmente vão estar funcionando? Então, a sala de aula já está organizada, tem as mesas separadinhas. Vocês vão ser chamados para uma reunião presencial essa semana e vocês vão ver todo o espaço da escola, toda essa organização presencialmente. Nós vamos separar vocês em grupos, eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver, de entender como é que vai funcionar. Então, a sala de aula está lá com 10 mesas somente. A merenda, todas aquelas mesas de merenda estão marcadas com 3 lugares somente. Então, senta 2 de um lado e 1 do outro, né? Como se fosse um triângulo assim, todos com etiquetinha, tudo. Na informática, nós temos 15 computadores. Um sim, um não. Um sim, um não. No ateliê de artes, a mesma coisa. Tem um espaço para 10 crianças, tudo separadinho. A quadra. A gente não pintou o chão da quadra, porque ele é uma quadra oficial, ela é usada à noite pelo basquete da Secretaria de Esportes também, mas a gente pode fazer lá as marquinhas com fita crepe, e a gente vai pensar muito nas atividades. Não pode usar bola, porque a bola faz com que você tenha contato com o outro. Não pode usar uma série de materiais que sempre foram coletivos. Então, as professoras de educação física vão adaptar todas essas aulas, todo esse movimento, de forma que todo o trabalho que a gente tinha coletivo se torne individual. A horta também está lá aberta. Ela é um espaço amplo, né? Então, bem arejado. A gente tem as barquinhas lá também. No parque, lá fora, onde tem uma quadra pequenininha, lá tem as marquinhas. Mas os parques não podem ser utilizados. Por quê? Você tem lá o escorregador. Então, a criancinha foi lá, passou a mão no rosto, desceu no escorregador. Vem a outra, passa a mão no mesmo lugar. Vem a outra, passa a mão no mesmo lugar. Então, tudo que é de uso coletivo não será permitido. Biblioteca, os livros. Vai, volta, não pode. O cineminha é um espaço que a gente tem, mas é muito apertadinho. Não cabe, acho que nem as 10 crianças ali se a gente for usar o critério de 1,5 m de distanciamento. E a sala de ciências também não tem condições da gente utilizar, porque os equipamentos costumam ser coletivos. Então, os espaços abertos são esses e os fechados permanecerão fechados até que a gente tenha a liberação ali de vacina, de protocolo, de tudo mais, para que a gente possa estar utilizando. E qual vai ser esse período de aula, né? A gente vai ter inicialmente o retorno do ensino fundamental, que são as crianças do 1º ao 5º ano, no período de 2 horas e meia de aula.
Então, eles vão entrar às 7h30 e vão sair às 10, no período da manhã. À tarde, eles vão entrar às 1 e vão sair às 3h30. Na outra semana, vão vir as crianças do ensino infantil. E eles vão entrar das 8 às 10 e da 1h30 às 3h30. Por que eles vão entrar separado? Porque a gente vai precisar medir a temperatura, pôr o álcool em gel. Então, na entrada, vai formar uma filinha para que a gente possa fazer todos os procedimentos que estão ali marcadinhos. E o horário de saída, se vocês observarem, é o mesmo. Por quê? Porque os pais não podem entrar na escola. Lá fora já tem as marquinhas no chão e a gente vai fazer uso da baia, a baia de embarque e desembarque. A gente vai chamar no microfone, a criança vai passar ali na marquinha dela e vai entrar no carro. Os pais que vêm a pé têm as marquinhas já no portão, distanciamento, não vai ficar fazendo rodinha, conversando, não pode. Não pode, a gente não pode fazer isso. Com 2.000 mortes por dia que a gente ainda tem, a gente não vai poder ter esse movimento lá fora. Então, vai ter sim que respeitar as marquinhas. Nós somos exemplos para as crianças. Se o pai ou a mãe não respeitar, a criança não vai respeitar também. E aí a gente vai ter um surto de contaminação e uma situação muito difícil. Então, tem que respeitar todas as regras que a gente vai estar colocando ali para que a gente tenha um retorno de verdade seguro. Então, como que vai ser essa entrada? As crianças vão ficar ali no corredor com um familiar do lado. Tem as marquinhas. Cada um. Eu e uma funcionária vamos estar no portão com um medidor de temperatura, aquele que parece uma pistola, e o álcool em gel. E no chão vai ter o tapete sanitizante. Então, a criança vai pisar lá no tapete, deixar o pezinho bem limpinho, pisa no tapete que seca na frente, a gente põe o álcool em gel e a gente mede a temperatura. Mediu a temperatura, passou? Joia. Tá com 37,5 para cima, volta com o adulto que está do lado. Vai para casa, de preferência para o posto de saúde para ver o que está acontecendo. Nenhuma criança pode ser deixada sozinha naquele corredor. Ninguém mais vai passar na baia, descer a criança pelo carro lá e ir embora. Não pode deixar nenhuma criança sozinha no corredor. Todos eles têm que ser acompanhados de um adulto responsável até o portão de entrada. A gente vai ser muito rígido com relação a essas regras. Eu vou pegar muito no pé de pai, de mãe ali, de vovó, quem trouxer a criança tem que ficar até o momento dela entrar no portão e ir pelo corredor lá para a sala. Nenhum pai, nenhuma mãe vai poder entrar junto. A gente tem que ter dentro da escola o mínimo de pessoas possível para que não tenha contaminação. Tá certo? Então, vamos lá para a explicação de como vai funcionar esse movimento. Primeiro, educação infantil, inicial e final. A gente só pode atender 35% das crianças. Então, a gente vai formar 3 grupos, o A, o B e o C. A gente tem, na maioria das salas, 30 alunos, é o máximo que a gente tem. Então, seriam grupos de 10, 10 e 10. A gente vai fazer uma reunião presencial com os pais antes do início das aulas. A reunião do grupo A vai ser no dia 26 de maio, quarta-feira. De manhã vai ser às 9 da manhã e de tarde às 14 horas. Do grupo B, no dia 27, quinta, mesmo horário. E o grupo C no dia 28, sexta, mesmo horário. Aí, no dia 31, a gente inicia as aulas da educação infantil. Com esse mesmo protocolo de entrada, com máscara, tudo bonitinho, tal. Grupo A, eles vão vir no dia 31, no dia 1º e no dia 2, das 8 às 10 da manhã. E quem estuda à tarde, da 1h30 às 3h30. O grupo B e o grupo C vai estar em casa. O grupo A vem para a escola, o grupo B e C vai estar em casa. O que a professora vai fazer das 10 ao meio-dia? Vai dar atividade para as crianças que ficaram em casa.
que a professora vai fazer das 3h30 às 5? Vai dar aula para as crianças que ficaram em casa. Então, é uma nova adaptação para todo mundo, os horários ficaram mais restritos, as professoras vão ter que planejar e replanejar essas ações. A gente vai ter que contar com vocês mais ali certinho nesse envio da foto para que a gente possa registrar, porque todos têm horário de trabalho. Às vezes vocês mandam mensagem que eu sei às 10 da noite para a professora, que às vezes eu estou no grupo e eu vejo. Domingo, 6 da tarde, chega uma mensagem para a professora. Elas atendem, algumas atendem, mas elas não devem atender, porque o horário de trabalho delas tem que ser respeitado. Elas têm que cumprir aquele horário, tá certo? Então, quem tá com dúvida, volta um pouquinho o slide, acompanha aí, anota essas datas, vai ser dessa forma. Depois do dia 16 de junho, que é a finalização lá do grupo C, aí eu vou passar nova programação para vocês. Se a gente vai ampliar, se a gente vai manter, como é que vai ser. Nossa, Fernanda, mas só tá aí segunda, terça e quarta. Sim, nós vamos começar de forma gradual. Então, menos tempo e menos dias. Segunda, terça e quarta na escola. Quinta e sexta em casa, todos os grupos, fazendo as atividades. Para o ensino fundamental, primeiro aos quintos anos, mesma coisa. 35% das crianças. Reunião do grupo A, dia 19 de maio, quarta-feira agora, às 9 da manhã e às 2 da tarde. Do grupo B, no dia 20, do grupo C, no dia 21, sexta-feira. Aí passou lá, 22, 23, sábado e domingo. Dia 24, começam as aulas do grupo A. 24, 25 e 26. Das 7h30 da manhã às 10. E à tarde da 1 às 3h30. Foram para casa? Encerramos? As professoras vão dar aula para o grupo B e C. Na outra semana, o grupo A e o grupo C ficam em casa e quem vai para a escola é o grupo B. Dia 31, 1º e 2, o grupo B vai para a escola e o A e o C ficam em casa. Na outra semana, 7, 8 e 9, o grupo C vai para a escola e o grupo A e o grupo B ficam em casa. A professora deu aula da 1 às 3h30 para quem está na escola. Das 3h30 às 6, ela vai atender as crianças que estão em casa. E aí vai ter um planejamento. A gente não sabe se a gente vai conseguir dar aula ao vivo pelo Google Meet ou se a gente vai continuar usando o acessório lá do WhatsApp, que a gente chama de aula assíncrona, que é quando a gente não tem o movimento online. A gente precisa ainda ter a capacidade de internet da nossa escola, de todos os computadores estarem funcionando. A prefeitura encaminhou para a gente um computador para cada sala de aula, para que a professora possa sentar ali sozinha com o seu equipamento e fazer esse movimento de aula. Mas a gente precisa fazer todos esses testes ainda, porque 16 computadores ao mesmo tempo na internet, funcionando com aula online, a gente precisa ver a capacidade ali se vai segurar. Se não segurar, a gente vai inicialmente fazer as aulas pelo WhatsApp, tirando as dúvidas das crianças por áudio, por vídeo ali, e aí a gente vai tentar reformular e conversar na prefeitura para que essa internet tenha uma funcionalidade online também. Tá bom? É um ajuste para vocês, é um novo ajuste para a escola, é um novo ajuste para todo mundo e eu conto com a calma, tranquilidade de todos para que tudo aconteça de forma tranquila. É fácil? Não, não é fácil para ninguém, mas a gente vai fazer dar certo. Fernanda, como é que vão funcionar esses grupos? Quem vai ser A, quem vai ser B, quem vai ser C? Quem vai definir os grupos são as professoras, a PAEI, que é a professora assessora de educação inclusiva, que a gente tem as crianças com deficiência que vão estar voltando também, e a assistente pedagógica. Então, elas podem formar os grupos por dificuldade de aprendizagem. Elas podem formar o grupo, quem está um pouquinho mais com problema na matemática, porque elas vão estar com as crianças presencialmente para fazer esse reforço aí na aprendizagem. Então, elas vão estar definindo.
Elas vão ligar para vocês na terça-feira e vão conversar com um a um de vocês. Quem vai voltar, quem não vai voltar. Se a professora definir que o grupo A são aqueles 10 alunos, são eles. No B e no C, a mesma coisa. Ah, Fernanda, mas eu queria que um priminho ficasse na sala com ele. É a professora que vai definir por necessidade de aprendizagem da escola, por necessidade de aprendizagem da criança. Este momento não é um momento para a gente só compartilhar. A gente precisa verificar a questão da aprendizagem deles. A gente vai continuar com a retirada de materiais. Tem muitas mães falando para mim, Fernanda, eu não volto, eu não tenho vacina, o meu marido não teve vacina, eu já peguei Covid, fiquei muito mal, tenho medo de ser reinfectado. Não é obrigatório, mas é obrigatório continuar com as aulas no remoto se não quiser voltar. Tá bom? Não vai achar, tá indo para a escola agora, então não preciso fazer mais nada. Não, nós vamos continuar com os dois processos juntos. Ai, Fernanda, o meu filho é do grupo A e ele faltou a semana inteira no dia lá do grupo A. Ele pode ir no grupo B? Não. Por que ele não pode? Porque eu não posso passar de 10 alunos. Então eu já tenho os grupos fechados. Ah, mas eu sei que o amiguinho dele faltou e ele é do grupo B. Só tem 5 alunos no grupo B, eu quero mandar meu filho. Não. Eu já disse para vocês que a escola é um lugar de coletividade. A gente não pensa em nós. Nós pensamos sempre no coletivo. Então, se é do grupo A, ele vai na semana do grupo A. Se ele é do grupo B, ele vai na semana do grupo B. Se ele perdeu aquela semana por qualquer outra coisa, ele só vai voltar quando realmente for a vez dele no grupo B. Não adianta vir me procurar, não adianta falar com as professoras, nós não vamos abrir exceção para ninguém. Porque se eu abrir exceção para um, eu tenho que abrir exceção para todos. Se eu mexer com um grupo por causa de uma pessoa, eu posso ter que mexer com todos os outros e eu não vou ter uma organização correta para fazer isso. São 802 alunos que a gente vai ter que atender escalonado, com qualidade e com segurança. Tá certo? Tá lá a questão da obrigatoriedade, o item 4. Inicialmente não é obrigatório. Eu acho que eu falei agora há pouco, dos 90 funcionários que nós temos, só 22 foram vacinados. E mesmo sendo vacinado, pode pegar Covid, pode levar para casa, o que é também um receio para esses professores que foram vacinados. Quem foi vacinado está com receio, imagina quem não foi, como é que está se sentindo também. Então, a gente precisa cuidar dessa ansiedade, precisa cuidar de tudo isso. Vai continuar recebendo as atividades para fazer em casa. Então, é obrigatório? Não. Não precisa se preocupar. Mas é obrigatório fazer a lição que a prova vai mandar diariamente, tá bom? Isso continua normal. E os alunos com deficiência? Existe uma legislação de que não é obrigatório o uso de máscara por eles. No entanto, o decreto diz que é obrigatório o uso de máscara para as atividades que terão na escola. Então, a gente vai estar fazendo conversas individuais, a gente tem o atendimento da sala de recursos com as famílias. Mesmo tendo uma lei que não obriga o uso de máscara, eu não posso ter na sala de aula com mais 9 crianças, uma sem máscara. Não é porque ela tem deficiência ou não que ela vai ser diferente dos outros. Então, a gente precisa cuidar muito bem desse processo. A gente vai conversar com todas as crianças, com todas as famílias de crianças com deficiência. O autista, né, que ele tem a questão da rejeição à máscara, mas aí a gente vai conversar sobre esse atendimento tudo direitinho, tá bom? A gente tem que ter segurança para todos, inclusive para ele. Aqui eu já expliquei mais ou menos para vocês como é que funciona. Então tá lá, fundamental, 2 horas e meia de atendimento presencial e 2 horas e meia de atendimento online. Fernanda, meu filho foi na escola, o grupo A, tá lá. Ele precisa fazer a lição que a Pro mandou online? Não. Ou ele faz presencial ou ele faz online. Mas na outra semana ele vai ficar em casa. Aí ele tem que fazer a lição que foi mandada pelo WhatsApp ou pelo Meet, tá bom? Todos os dias tem a lição. Mas se ele vai presencial, ele já fez a lição. O infantil, mesma coisa. 2 horas a professora vai atender as crianças na escola, 2 horas ela vai fazer todo o planejamento ali e atender as crianças que ficaram em casa. Isso é o famoso ensino híbrido, que a gente
vai iniciar. Aí eu coloquei para vocês um slide que é do Plano Nacional de Alimentação Escolar. Vocês sabem que a escola pública ela não traz lanchinho de casa, não traz balinha, não traz nada disso, que é proibido. E a gente tem a alimentação na escola. Com 2 horas e pouquinha de aula, eles não vão almoçar na escola, eles vão somente tomar o café. E como é que vai ser esse café? Em 2020, maio de 2020, teve uma mudança na legislação que proíbe todo e qualquer tipo de açúcar na merenda. Então, antigamente a gente tinha sucrilhos, aquele leite com morango. Não pode nada, nada, nada que seja processado, ultraprocessado. Tem que ser tudo integral e sem açúcar. Então, como é que vai funcionar? Até coloquei lá a gente teve uma formação com a Craisa, até coloquei o desenho aí para vocês, ó. Então, o abacaxi, ele é natura. Quando ele vai em calda, ele é processado. Quando ele vira o pozinho de tangue lá, daqueles pozinhos, ele é ultraprocessado. Então, tudo que é ultraprocessado não é permitido. Como é que vai ser esse retorno das crianças e a alimentação? Então, eles vão ter 3 vezes na semana o leite, a bolacha ou o pão e uma fruta. E todos os dias eles vão ter a fruta e o leite. Então, 3 vezes na semana o pão e a bolacha. Então, pode ser que segunda, quarta e sexta tenha lá programado para ser o pão e a bolacha. E na terça e quinta, só a fruta e o leite. Então, pode vir a banana, uma maçã e o leite. O leite, gente, não vai mais ser o leite com café, não vai mais ser o leite com morango, não vai mais ser o leite com chocolate, vai ser o leite puro. Porque todos esses itens que eu falei têm açúcar. Então, as crianças vão estar tomando cafezinho simples na escola. Ficou 2 horas de aula, 10 horas acabou, vai para casa. A merenda vai continuar sendo entregue no formato que está. No dia que for entregue a merenda, não tem aula. Mas aí eu vou comunicar vocês antecipadamente e aí a gente vai fazer todo o esquema para essa aula ser substituída por outro dia. Toda essa programação eu vou estar enviando para vocês no grupo, tudo direitinho, tudo organizado, tá bom? Então, com relação ao cafezinho da manhã, vai ser nesse formato, eles tiram a máscara, come, e aí põe a máscara limpa e volta lá para a sala. Uma das grandes dúvidas que todos têm é se o transporte escolar vai voltar a funcionar. Ele é um serviço particular, ele tem protocolo próprio, o sindicato já está fazendo isso com os transportadores. Se os tios retornarem, porque para eles 2 horas e meia também, e segunda, terça e quarta somente, que vai ser a aula, né? Porque quinta e sexta as crianças todas estarão em casa. Então esse início, vocês vão ter que conversar com eles vão ter que fazer uma reunião para ver se eles vão retornar ou não. Eles dependem do pagamento integral de vocês para colocar o diesel, é um trabalho, é o trabalho deles. Então, a gente vai estar conversando com eles também, vai estar explicando todo esse movimento, e aí vocês vão conversar com eles, vão negociar e vão chegar num comum acordo ali para ver se dá certo. Nós temos muitas crianças que moram muito longe da escola, são 13 transportadores escolares, né? É bastante criança que vem de longe, e aí a gente vai estar acertando os ponteiros ali. Se tudo for dando certo e a gente for aumentando esse período, vai ficar mais fácil para todo mundo, tá bom? E as professoras vão entrar em contato com vocês na segunda-feira, amanhã. Tem reunião com as famílias à noite para falar do primeiro trimestre. A gente vai fechar o primeiro trimestre, tudo direitinho, bonitinho. Na terça-feira, as professoras vão estar conversando com vocês, um a um, para saber se vai voltar, se não vai voltar. Ai, Fernanda, eu não sei se eu vou voltar. Tem que saber, a gente tem que definir, pelo menos para esse primeiro mês, essas 3 primeiras semanas, se a gente vai retornar ou não. Nós vamos precisar sim de uma definição de vocês, por isso que a gente está encaminhando toda essa explicação antes, tudo direitinho, para que vocês tenham consciência de como vai ser, dos protocolos, de como vai estar tudo certinho. E aí eu coloquei alguns itens que dependem de vocês. Depende da análise de vocês, da família de vocês, do pai sentar com a mãe e conversar. Ai, mas a criança fica com a avó. E se ela chegar infectada, mas a avó tomou só uma dose de vacina? Isso, quem vai decidir são vocês. Nós não vamos julgar nenhuma família que vai mandar ou que não vai mandar por quê. Não precisa ficar se justificando para mim. Fernanda, eu tenho que mandar porque eu trabalho. Não precisa, não precisa.
Vocês têm que analisar se os familiares estão vacinados, quem foi infectado por Covid, quem não foi, se tem comorbidade na criança, na família, com quem cuida. Continuidade do ensino remoto? Vai ter? Vai ter. Vai acontecer. Então, é uma decisão de vocês. Nós não vamos interferir. Professor nenhum vai dar opinião. Eu não vou dar minha opinião. É uma decisão de vocês. Olhem para a realidade, olhem para cada um a sua realidade e defina se a criança retorna ou não. Nós só vamos perguntar se é sim ou se é não. Nós precisamos saber exatamente, porque tem a questão sim da merenda, do entrega de insumo, tudo isso envolve planejamento e organização. Vamos dizer que seu filho voltou para a escola. Ele acordou lá na terça-feira, tá com o nariz escorrendo, tá com uma gripinha, porque agora vem esse frio. Você não vai mandar ele para a escola. Porque ele tá com um sintoma que pode ser de Covid. A gente está num momento da vida que qualquer nariz escorrendo, a gente não sabe se a gente está com Covid ou não. Vocês vão primeiro levar ao posto médico. Vocês vão avisar a escola. Professora, hoje ele não vai porque ele está gripado. E aí vai ficar em casa. Um aluno que estiver contaminado e for para a escola, ele pode infectar a escola inteirinha. Então agora é a parte mais importante. Responsabilidade. Responsabilidade é o item mais importante que a gente tem que trabalhar enquanto ser humano, enquanto brasileiro, enquanto vida. Eu falo brasileiro, mas o mundo inteiro. A gente não pode, porque tem um compromisso de emprego ou porque tem um compromisso com não sei o que, levar o filho para a escola com febre ou não. Se ele estiver assintomático, que é, tem a Covid, mas não tem nenhum sintoma, ele vai entrar na escola. Ele vai conviver com os outros. E aí, tem que ensinar o que é distanciamento social. Nós não vamos ficar brigando com nenhuma criança. Eles são até mais responsáveis do que os adultos, né? Eles, né, cutucam e olha, a marquinha tá aqui, você tem que ficar aí. Eles são muito mais responsáveis do que muitos adultos. Eu não vou ficar brigando com nenhuma família. 10 horas, acabou a aula. Tem que buscar. Porque eu não tenho quem fique com a criança, porque a professora vai estar dando aula para quem está em casa. Eu tenho uma escola inteira para organizar, planejar. Todos os funcionários da limpeza estarão higienizando os espaços, que não é só limpar, é higienizar. Nossos funcionários de secretaria não são obrigados a ficar com criança. A gente tem as cadeirinhas ali para quando tem uma gripe, quando tem uma febre, quando vomita, quando acontece alguma coisa. Não é para pai e mãe que chega atrasado. Então vocês podem falar assim, nossa, a Fernanda tá brava, né? Não, eu não estou brava. Eu estou falando com vocês sobre responsabilidade. E isso é muito sério. São 800 e poucos alunos que vão passar pela escola nessas 3 semanas. Então, responsabilidade. Estou repetindo. E aí o slide final, que entra a corresponsabilidade. Ninguém vai poder falar que o filho se contaminou na escola. Nem o professor se contaminou na escola, nem o diretor, nem o funcionário da limpeza, nem a merendeira, ninguém. Por quê? Porque a Covid a gente pega em casa, no carro, na rua, na loja, caminhando. A Covid está em todos os lugares. Tem até um desenho de uma maçaneta aí. A gente tem que estar com álcool gel o tempo inteiro na mão. O tempo inteiro. Eu não vou proibir criança de levar o seu próprio álcool gel, mas eles têm que ter ali a organização na bolsa, tudo direitinho, usar se necessário, quando quiser. A professora tem todos os insumos, na escola tem todos os insumos, mas se ele quiser levar o tubinho dele para deixar ali na mesinha dele, ele pode. Máscara, tem que estar de máscara o tempo inteiro. Tem que estar longe dos outros o tempo inteiro. E eu falo isso para as professoras, eu falo isso para os pais, eu falo isso para as crianças, para todo mundo. A gente está lidando não só com educação, mas a gente está lidando principalmente com a saúde. Se a gente tiver uma escola contaminada,
a educação não vai servir de nada. Então, tem que cuidar. A escola não vai ser responsável pela infecção, mas a gente precisa se cuidar. Cada um cuidando de si, cada um cuidando da sua família, cada um cuidando de tudo, absolutamente tudo. Lavando as mãos o tempo inteiro, máscara, se puder, põe 2 máscaras. Eu tô usando 2 máscaras quando eu saio. Alguém chegar perto, eu já até olho feio assim, tipo, né? A gente tem que aprender que estamos numa pandemia. É o mundo inteiro passando por essa situação. É um vírus que a gente não sabe se quando a gente for infectado a gente vai morrer ou se a gente não vai sentir nada. A gente não pode fazer o teste. Infelizmente, esse teste não dá para ser feito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham tranquilidade. Assistam esse vídeo até o fim. Senta, conversa com a esposa, conversa com o marido, conversa com a avó que cuida, conversa e define se a criança vai ou não retornar nesse presencial. A escola está pronta com os protocolos. Assim como tem uma loja que abre a tal hora, por decreto, que tem lá o álcool gel e o tapete na porta, esses itens estão ali organizados. Mas a gente está lidando com vida, com criança. A gente não vai entrar, comprar um produto e sair. É diferente. Escola é diferente. Escola a gente fica, a gente convive, a gente conversa, a gente quer ter alegria. Não vai ser a mesma escola de 2019. Infelizmente. Ainda. Uma hora ela vai voltar. E aí a gente vai voltar a ser feliz e a planejar todas as atividades legais que a gente sempre fez. O planejamento já está todo aqui. A gente vai voltar. Tenham respeito, ouçam as crianças. Não vai forçar seu filho a voltar na escola. Não vai fazer ele entrar chorando, porque a gente não vai poder acolher com um abraço. Converse com a criança. Ouça a opinião dele também, que importa e muito. Enfiar a criança na escola chorando, gritando, a gente não vai ter quem acolha. Nós não estamos totalmente vacinados. E mesmo quem está vacinado não vai poder ter esse movimento. Somos seres humanos. A gente óbvio que vai querer abraçar, que vai querer acolher. Mas neste momento nós não podemos. Então, cuidem. Cuidem, se cuidem, conversem. Terça-feira as professoras conversarão com você. Tá com dúvida? Manda para mim. Se for muita gente, eu abro um link e a gente conversa pessoalmente. Online, né? Tá bom? Tudo de bom para todo mundo.